Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe um vídeo explicativo, com dicas, com estratégias. Aqui no canal já tem um vídeo também falando sobre o primeiro dia de prova, onde a gente fala de linguagens, de humanas e de redação. Então se você não viu, dá uma olhada depois, que eu te passei algumas dicas, alguns macetes para você conseguir se dar bem nesse primeiro dia de prova. E agora, nesse vídeo, eu vou falar do segundo dia de prova do Enem, que nós temos natureza e matemática. Natureza, como todo mundo já sabe, engloba aí, né, a parte de biologia, de química e de física também. Tem uma galera que tem muito mais dificuldade nessa área, eu particularmente também não posso falar muito porque eu também tenho um pouco de dificuldade. Demanda mais esforço, mais conhecimento do assunto, é mais teórico, mais exercício também prático em relação à matemática. Então eu espero que com esse vídeo, com essas dicas que eu vou te mostrar aqui, você consiga se dar bem no Enem, conseguir ter um bom desempenho, digamos assim, nesse segundo dia de prova do Enem, com essas estratégias. Então é isso, bora pro vídeo. Como eu falei, no segundo dia de prova, a gente vai ter matemática e natureza, né? Em relação à biologia, química e física. Eu diria que é um pouco mais leve, digamos assim. Na verdade não é tão leve. Eu digo mais no sentido de que a parte do primeiro dia, né? O primeiro dia ele é mais denso, é mais teórico, tem muito mais assunto, muito mais leitura, digamos assim, né? Então é muito mais cansativo, essa é a palavra, é mais cansativo. Vão ter muitos textos, né? Principalmente da parte de português ali, linguagem, né? Literatura, e também humanas, geografia, filosofia, sociologia, então é muito mais denso. E aí fica cansativo, porque normalmente no Enem, nesse primeiro dia, as questões são gigantes, né? É gigantesco, muita coisa para ler. Então quem não está acostumado com leitura, quem não tem esse hábito de leitura, acaba tendo essa dificuldade. Então, nesse segundo dia de prova do Enem, onde nós teremos matemática e natureza, é mais conhecimento mesmo. Se você tiver não diria um entendimento assim específico de cada assunto, mas assim no geral, em relação à matemática e à natureza, você consegue se dar bem, né? O que é importante mesmo nesse segundo dia de prova é que você tenha um conhecimento geral sobre os assuntos, porque aí você vai conseguir resolver essas questões. Então vamos lá, eu dividi esse vídeo aqui em duas partes. A primeira eu vou falar de matemática e a segunda eu vou falar de natureza, né? Na parte de biologia, química e física. Então vamos lá, vamos falar primeiro de matemática. Matemática, como todo mundo já sabe, é que nem redação. Te ajuda muito na hora ali, quando vai dar média mesmo da sua nota do Enem, né? O desempenho total, geral. Por que isso? Porque matemática, deduz-se que em matemática, né, digamos assim, as pessoas têm mais dificuldade. Então, por conta disso, se você acertar 20 questões em matemática, sua nota já aumenta muito mais do que se você tivesse acertado, digamos assim, 20 em humanas. Quando eu digo que é para você destacar, focar, dar mais atenção em redação, eu também estou colocando matemática nisso, porque matemática te ajuda demais, independente do curso que você queira, certo? Ótimo, se você quiser engenharia, melhor ainda. Mas em qualquer outra área, em qualquer outro curso, matemática ajuda bastante a impulsionar mesmo a sua média no Enem. Então, assim, foque em matemática, dê atenção em matemática e em redação também. Como eu falei no primeiro dia de prova do Enem, né? As primeiras estratégias, no caso, naquele vídeo anterior. Então é isso. A primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é essa questão de que foque em matemática, porque matemática faz com que a sua média aumente. Bom, eu misturei aqui em relação a como você tem que estudar e como você tem que fazer lá no dia da prova. Primeiro, eu anotei que você tem que fazer as questões mais fáceis e depois as mais difíceis. Por que isso? Por conta do TRI. Não tem sentido nenhum você acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Sua nota vai descer drasticamente. Então o que você tem que fazer? Tem que priorizar as questões mais fáceis. Você vai pegar a parte de matemática e já vai resolvendo aí as questões que você acha que é fácil. Quais são essas questões? Questões de matemática básica, onde tem gráfico, onde tem porcentagem, regra de 3 simples, compostas, escala, né? Essas questões aí envolvendo matemática básica, multiplicação, soma, divisão, né? Subtração, são essas questões que você tem que focar inicialmente na prova de matemática. A partir daí, depois de ter feito essas questões fáceis, digamos assim, você vai para as questões médias e difíceis, sempre nessa ordem, fácil, médio e difícil, porque você tem que ser coerente até na resolução das questões, porque o TRI vai observar isso também quando estiver corrigindo ali, vendo o seu gabarito. Não tem sentido nenhum você acertar uma questão média, difícil e errar uma fácil. Eles vão entender, né, que você chutou aquela questão. E aí, por conta disso, a sua nota vai descer, como eu falei. Então, dê uma maior atenção às questões mais fáceis e deixe essas médias e difíceis para o final. Isso também vai te ajudar não só em ser coerente, digamos assim, em um contexto geral, quando você estiver resolvendo as questões, mas também vai fazer com que
você se sinta mais confiante na prova, porque você vai estar conseguindo resolver aquelas questões fáceis e vai estar deixando as difíceis por último, porque era uma coisa também que me incomodava muito. Eu chegava, pegava uma questão difícil, não conseguia fazer, demorava 10 minutos em uma questão, não achava a resposta e eu já ficava desesperado, porque o tempo está passando, você não consegue fazer aquela questão e sabe que tem mais 44 questões para fazer. Então, quando você começa fazendo as questões fáceis, começa a encontrar a resposta, marcar no gabarito, né? Quando você começa a encontrar a alternativa correta e vai resolvendo aquelas questões fáceis, você vai ficando muito mais confiante. E isso te motiva a continuar fazendo as questões de matemática. É um outro ponto importante que você não pode deixar de lado. Além disso, como eu falei, né, você vai estar resolvendo as questões fáceis e junto com isso, você já vai estar passando para o gabarito. Por quê? Porque você vai estar agilizando, vai estar ganhando tempo. Porque se você tem certeza que é aquela alternativa, por que você vai esperar para colocar no final da prova, né? Quando estiver quase acabando ali o tempo de prova? Não tem sentido nenhum. Já passa direto para o gabarito, porque você já elimina ali um problema, sua mente fica muito mais tranquila, você não fica desesperado com o tempo de prova, né? Então você consegue resolver as questões de um jeito muito mais leve, muito mais tranquilo, sabendo que no final da prova, quando estiver ali no final do tempo ali de prova, você vai estar tranquilo porque você sabe que as alternativas que você tem certeza já estão no gabarito e seu ponto está garantido. Então é uma outra forma também de te motivar, de te dar mais confiança e de fazer com que você consiga se dar bem em matemática, né, nesse segundo dia de prova. Uma outra coisa também importante, as questões de matemática, elas passam essa ideia, essa impressão de que elas são difíceis, que ela está ali para te amedrontar, para te assustar, e você, né, você vai se sentir pequeno, inseguro, você não vai se sentir capaz, confiante para resolver aquela questão. E é isso que essas questões querem, elas querem te amedrontar. Então não absorva isso, seja inteligente, aquela questão é fácil. Ela parece difícil, mas quando você lê, quando você vê o que ela está pedindo, fica muito mais fácil. Então assim, seja inteligente, entenda que aquela questão não é difícil, né? Assim, óbvio, vão ter questões difíceis, né? Não quero generalizar aqui. Mas a maioria são questões tranquilas. Elas só chegam com um formato, elas pedem de uma forma difícil, para parecer que está difícil, mas não está. Então, seja estratégico, veja, como eu sempre digo, já tem um vídeo também aqui no canal, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, não vou aprofundar porque o foco não é isso, mas tem macetes também para você conseguir resolver as questões e tirar essa máscara da questão de matemática. Primeiro você vai para o enunciado, depois você vai para o texto, pega os detalhes, as informações que está te dando. Então, se você não viu, dá uma olhada depois nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Isso também inclui aquelas questões que você tem dificuldade, né? Falando agora das questões médias e difíceis. Se você não consegue resolver de jeito nenhum, não sabe por onde começar, não tem noção de nada, eu sempre fiz assim. Eu chegava e ia direto para as alternativas. Eu pegava e já arriscava as alternativas que eu tinha certeza que não era de jeito nenhum. Sabe quando tem uma alternativa muito discrepante uma da outra? Então eu já sabia, não, essa daqui eu tenho certeza que não é. Então a sua chance de acerto aumenta muito mais. Você pode até errar, mas a sua chance de acerto vai ser muito maior que a de erro, porque você vai estar cortando aquelas alternativas que você tem certeza que não é, que está errada. Isso também é um outro ponto, uma outra estratégia para o segundo dia de prova do Enem, especificamente em matemática. Então basicamente essas foram as minhas estratégias para a parte de matemática no segundo dia de prova do Enem. Eu espero que vocês usem essas estratégias, que vocês apliquem na prática, treinando, que eu tenho certeza que também vai te ajudar bastante, vai te dar um bom desempenho e um bom impulsionamento, digamos assim, na sua média em matemática. Como eu falei, matemática e redação são as mais importantes, porque fazem com que sua média aumente muito. Então, foque em matemática, dê atenção à matemática e siga essas estratégias que eu acabei de falar aqui nesse vídeo. E em natureza, Pedro, o que eu faço? Bom, primeira coisa que eu fazia quando eu chegava na parte de natureza, eu circulava, fazia assim, era um círculo, um quadrado e um triângulo. As questões eu ia uma por uma, em cada questão, mas isso rápido, eu não ficava perdendo meu tempo não. Eu chegava, batia o olho na primeira questão, e aí você já tem uma noção se é física, biologia ou química. Aí, por exemplo, biologia eu sempre colocava um círculo. Aí no número da questão eu já botava o círculo em biologia. Quando era questão de química eu colocava um quadrado. E quando era de física eu colocava um triângulo. E aí eu fazia isso da primeira até a 45ª, né? São 45 questões. Então eu fazia isso e aí pronto. Por que eu fazia isso? Porque dessa forma eu conseguia ter em mente, normalmente uma média de 15 questões para cada área, né? 15 para biologia, 15 para física e 15 para química. É mais ou menos essa média. Mas não é também tão assim, padronizado não. Normalmente eles colocam 16 em uma, 14 em outra, às vezes coloca 17, enfim. Mas é mais ou menos nessa média. E aí eu fazia isso porque primeiro eu ia em biologia. Mas por que eu ia em biologia primeiro? Porque biologia é que nem matemática, digamos assim. Eles entendem que entre essas três, entre física, química e biologia, biologia é a mais fácil. Então por que eu começava por biologia? Porque eu queria ser coerente
na minha resolução das questões. É isso, é o TRI. Você tem que ser estratégico, tem que ser inteligente. Tem que ir primeiro para mais fácil, biologia. Então eu fazia primeiro todas as de biologia, tentava ao máximo resolver todas aquelas questões de biologia que eu já tinha marcado o círculo, e aí depois eu ia para química, porque é nessa ordem, química e física por último, que entendem-se que é a mais difícil, a mais complicada para os estudantes. Então eu fazia isso, eu seguia essa ordem para ser coerente, como eu seguia também em matemática. Então se você faz isso, você acaba sendo coerente com o TRI, com sua resolução das questões. Você tende a acertar mais questões em biologia, depois em química e por último em física. Então é a mesma coisa de matemática. Como em matemática não tem sentido nenhum você acertar uma questão difícil e errar uma fácil, em natureza também não tem sentido nenhum você acertar uma questão, por exemplo, de física, que é difícil, e errar uma questão fácil de biologia. Não tem lógica nenhuma. Então você tem que ser coerente, certo? Então eu fazia isso. Eu separava, encontrava, batia o olho, sabia que essa era de biologia, botava um círculo. Batia o olho, sabia que era de química, botava um quadrado, e física, botava um triângulo. Então eu fazia dessa forma, separava cada área e depois eu ia resolvendo área por área, né? Seguindo essa ordem: biologia, química e física. Um outro ponto também que eu fazia nesse segundo dia de prova do Enem em natureza é a mesma coisa de matemática. Eu pegava as questões que eu já sabia que estava certo, eu já passava para o gabarito, porque eu tinha que adiantar meu tempo, o tempo está correndo, então eu não posso ficar vacilando. Se eu tenho certeza que aquela questão está correta, que eu marquei a alternativa certa, já passo direto para o gabarito. Dessa forma eu economizo tempo e deixo as questões difíceis, as médias também, digamos assim, para o final, né? Então não vou ficar me preocupando. Já faço a questão, passo direto para o gabarito. Faço a questão, passo direto para o gabarito. Dessa forma eu economizo tempo, como eu falei, e fico mais tranquilo, minha mente mais tranquila em relação a isso. Bom, em natureza não tem muito o que falar, na verdade, né? Essas foram algumas estratégias que eu usei, poucas na verdade, porque eu fazia isso mesmo. Eu separava cada área e depois eu ia indo parte por parte, como eu falei. Uma outra coisa, num contexto geral agora, não falando especificamente em natureza e em matemática, mas uma coisa que me ajudou muito para esse segundo dia de prova do Enem foi fazer simulado, treinar muito antes do dia, né, do segundo dia de prova do Enem. Então eu treinei muito simulado, fiz muito teste, coloquei um cronômetro, porque eu tinha que me acostumar com essa rotina de fazer simulados, de me adaptar mesmo ao estilo, ao dia da prova do Enem. Porque dessa forma não ia ser um problema para mim, não ia ser uma questão nesse dia. E isso me ajudou demais. Se eu já estava acostumado, se já era um hábito para mim. Então se eu fazia também toda semana um simulado, isso foi tranquilo. Então faça simulados. Uma outra coisa também, alimento. Leve alimentos que, assim, óbvio, é particular, né? Depende muito de cada um. Tem gente que prefere levar um refrigerante, biscoito, pipoca. Tem gente que já prefere levar uma barra de cereal, uma fruta. Então depende muito. Mas assim, no geral, eu digo, não leve uma comida também muito pesada, para que você não fique cansado, porque vai ter um pico de energia, você vai ficar muito elétrico, mas depois vai descer e aí você vai ficar muito cansado, você vai querer dormir, vai ficar morgado, digamos assim. Então não é o ideal. Porque se você levar uma comida muito pesada e ficar cansado, aí vai prejudicar todo o seu desempenho ali no segundo dia de prova do Enem, né? Você vai ficar cansado e você vai se sabotar. Essa é a palavra, você vai se sabotar. Então não faça isso. Tente levar um alimento legal, bacana, e que você consiga mesmo tá ali comendo, bebendo água bastante também, uma outra coisa. Que isso vai te ajudar a ter um bom desempenho e se dar bem nesse segundo dia de prova do Enem. E por último, para a gente terminar esse vídeo aqui, eu quero que você cuide da sua mente, que você se sinta confiante, que você não se diminua, não se sinta incapaz de resolver essas questões. Parece difícil inicialmente, mas não são. Ou então se for, tudo bem também, não tem problema. Você vai conseguir resolver, porque você estudou, você é capaz. E eu tenho certeza que você vai conseguir, né? O importante é que você se sinta confiante e que você vá para a prova querendo destruir, né? Querendo se dar bem mesmo, resolver todas as questões e, quem sabe, acertar mais de 40 de 45 em matemática e em natureza. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido essas estratégias para o segundo dia de prova do Enem. Se ficaram com alguma dúvida, falem nos comentários. Obrigado por estar aqui comigo e eu te vejo no próximo vídeo.